Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui em mais um encontro. Em toda quarta-feira nós estamos no nosso quadro Descomplica a Alma. Eu, Thiago Thierry, tenho sempre a alegria de receber aqui a professora Arlen Gomes e hoje nós estaremos falando um assunto delicado ou um pouco confuso para algumas pessoas. E se esse assunto que nós iremos trazer, ele é relevante para você, não esqueça de compartilhar com outras pessoas, deixar aqui seu comentário, porque a sua participação ela é muito importante para nós. Eu vou nesse momento chamar aqui a nossa professora Arlen Gomes. Para você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você aqui junto conosco. Professora Arlen Gomes já se conectando. Olá, Thiago. Arlen Gomes, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Vamos nos conectar aqui na rádio para a gente poder bater esse papo, hein? Deixa eu arrumar. Que alegria ter você aqui junto conosco, hein? Já estamos naquele momento todo especial que você tanto aguarda, porque ela também já está aqui, a professora Arlen Gomes, que vai estar conversando aqui conosco. Descubra como ciência e fé se conectam para transformar vidas. Com você, Arlen Gomes, professora especialista em neurociências e psicoteologia. Professora Arlen Gomes, mais um dia, que oportunidade bacana de tê-la aqui. Seja bem-vinda à Rádio Solvida. Bom dia, Thiago. Bom dia quem está aqui ao vivo, lá para aqueles que vão assistir depois. Prazer mais uma vez estarmos juntos aqui para conversar um pouquinho. Que bom. Professora, hoje eu gostaria, e com a sua competência, seu estudo, de estar aqui trazendo para nós algo que, um alerta, né, da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que comenta sobre a solidão. E é um assunto até muito relevante, porque segundo a OMS atinge 6 pessoas aí no mundo, né, em cada 6 pessoas, e lamentavelmente essa questão tem por outro lado levado até pessoas a suicídio, pessoas a desespero, e eu entendo que tem uma diferença aí, né, de solitude, de solidão. Eu gostaria que a gente pudesse estar conversando um pouco sobre esse assunto, professora. Esse alerta, né, da OMS, esse relatório, né, eles trazem um relatório que fala que 1 a cada 6 pessoas afirma sofrer de solidão, né? Eu fui ler e pesquisar sobre se haviam outros relatórios, né? Há um estudo de médicos, na verdade um artigo, né, de médicos do Einstein, que trazem um dado que 50% dos brasileiros afirmam sentir solidão, né? E aí isso me chamou a atenção, porque o Brasil é considerado um país, né, é um país latino, né, é um país quente que a gente fala em relação às emoções, e é importante a gente prestar atenção no porquê, né? Até primeiro porque o homem é um ser, né, o ser humano ele é fundamentalmente social. A gente até lá, né, em Gênesis, né, Deus fala, é bom que o homem não viva só, né? Eu vou fazer alguém para te acompanhar e cria Eva, tal. No Novo Testamento, né, Jesus andava com os 12, lá na igreja do Novo Testamento fala sobre a unidade e comunhão, ou seja, a importância de estarmos entre pares, de estarmos entre pessoas. Quando eu falo entre pares, é porque às vezes a pessoa não tem uma família para estar junto, mas ainda assim, lá no Antigo Testamento fala, né, que Deus faz o solitário habitar em família. Então eu fiquei meditando bastante sobre o tema. A questão, existe uma diferença, Thiago, entre solidão e solitude, porque a solitude é uma escolha.
É aquela escolha de você ter um tempo sozinho, ter um tempo seu, né? Seja num retiro, seja aquele dia que você vai tirar para ficar offline, e é sozinho com você, né? Fazer uma coisa que você gosta, aquele tempo de caminhada, ou um tempo que você é o tempo seu. Isso é importante para você pensar, buscar autoconhecimento, buscar autorregulação, né? É, ponderar algumas coisas da sua vida, enfim, isso é um ponto importante. Agora, a solidão, ela diz respeito a sofrimento emocional. Então, o sentimento, né, o estado de solidão, muitas vezes a pessoa ela se sente assim, né, solitária, mesmo estando cercada de pessoas. Por quê? Porque a solidão diz respeito à falta de conexão com outras pessoas. É quando eu não me sinto conectado com outras pessoas. E aí eu me sinto sozinho, nesse estado de sofrimento emocional, porque eu não me conecto, não consigo ter vínculo com as pessoas, com o grupo em que eu estou inserido, tá? E aí é importante prestar atenção, por quê? Porque eu posso estar achando que eu gosto de estar sozinho. Gosta mesmo? Ou você está se sentindo sozinho, mesmo estando inserido num grupo? São coisas que a gente precisa refletir, né? Eu estou no momento de solitude, e é um momento, não é um período, né? Assim, é um momento que você tira um final de semana, um feriado, né? Mas semanas, meses que você está assim, importante prestar atenção se realmente é um momento de solitude que você escolheu para pensar, refletir, ou se você está fugindo de algo, se você, na verdade, está machucado e não está querendo estar em contato com pessoas. São coisas importantes para a gente pensar junto, né? Porque às vezes você precisa convidar a pessoa a pensar sobre isso. E a solidão é essa falta de conexão, que é bem prejudicial. Mas nesse caso, professora, quando essa pessoa às vezes ela vai ter esse questionamento, não, mas eu escolhi ficar sozinho, as pessoas, se é num relacionamento, os meus relacionamentos me traíram, me feriram, se é numa amizade, ela vai se justificar também, e a gente vai ver, até dentro do ambiente familiar, que a pessoa vai ter um tipo de justificativa, eu tô sozinho ou sozinha porque os meus filhos cresceram, estão casados, moram em outro lugar, e eu estou aqui, mas se eu quisesse eu estaria com os meus amigos, mas eu escolhi isso. Isso não seria uma solitude ou ainda assim é uma solidão? Então, causa sofrimento? A pergunta está aí. Se esse estado, né, se esse momento em que você está sozinho, isso te causa sofrimento, então não é solitude. Isso pode ser caracterizado o sentimento de solidão. Por quê? Né, você falou do exemplo, não, se eu quisesse eu estaria com meus filhos, mas eu estou sozinho. Mas essa pessoa está bem? Está produtiva? Está feliz? Está vivendo uma vida leve? Né, é uma escolha? Porque isso acontece mesmo, né? A síndrome do ninho vazio, né? Os pais ou a mãe, às vezes é um pai ou uma mãe, né, que não tem, o último filho casou e ele vai viver sozinho. Ele pode se sentir mal por um período, né? Que é a síndrome do ninho vazio que a gente fala, mas depois ele retoma a vida. Tem pessoas que entram num quadro de depressão, às vezes uma depressão leve, né? E precisa ser trabalhada. Por quê? Porque às vezes ela não se preparou para esse momento, né? Não é igual quando pessoas que se aposentam. Tem pessoas que quando se aposentam, ela fica doente, porque ela não se preparou para isso. A gente não se prepara muitas vezes para fases da vida que são inerentes da vida. A gente não se prepara para se aposentar, não se prepara
para o solteiro, às vezes, por exemplo, não se prepara para a vida de casado, porque vai mudar, né? E aí a gente vê problemas de gente casada querendo ter vida de solteiro, né? Ou pais que não se preparam para quando os filhos vão embora, casal que não se prepara, né? Não pensa sobre como vai ser a vida quando tiverem filhos. Então, assim, a vida ela tem fases que é importante a gente pensar sobre elas. É que a maioria das pessoas, e claro, não estou falando que a gente tem que viver uma vida rígida, porque as coisas podem mudar, podem não acontecer, mas é importante pensar sobre isso. Então, se um pai, né, o casal tem filhos, qual é a ordem natural? Esses filhos vão crescer e um dia vão embora. Sejam através do casamento, seja porque vai estudar fora, vai fazer um intercâmbio, vai morar sozinho, enfim. Embora aqui no Brasil a gente não tenha essa cultura, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, terminou o ensino médio, com 18 anos, a galera vai embora, vai morar sozinho. Na República da Faculdade, enfim, tem uma outra cultura. Então, Tiago, às vezes a pessoa não se prepara, mas tem pessoas que são bem esclarecidas. Poxa, meus filhos foram embora e eu tô bem. Fiquei triste, senti muito no começo, mas agora eu tô bem. Agora, a gente vai observar os frutos, né? O comportamento dessa pessoa. Existe um sofrimento? Existe um adoecimento emocional por conta disso? Porque a solitude, ela não traz adoecimento emocional. A solitude é um momento onde você vai buscar plenitude. Você vai buscar paz interior, autoconhecimento, descanso, às vezes relaxar mesmo, se conectar com Deus, com você, né? É importante. Eu me lembro, eu sempre fiz muito isso, solteira, né? De ir no cinema sozinha comigo, ter aquele tempo de comer uma comida que eu gosto comigo, e ainda hoje eu tenho isso. Porque para mim é importante ter um tempo só meu, né? Mas não é um momento de sofrimento. A solidão, ela traz sofrimento emocional e ela pode, sim, acabar desencadeando um quadro de depressão, de ansiedade, né? Ou agravar esses sintomas. E o que vai diferenciar a solitude da solidão? Na solitude, eu tenho um tempo separado, onde eu vou estar sozinho em conexão comigo mesmo, mas eu continuo tendo conexão com a minha família, com os meus amigos, e a minha vida segue o fluxo normal. Na solidão, eu não me sinto conectada emocionalmente com as pessoas com quem eu convivo. Isso pode acontecer com pessoas que, de repente, estão solteiras há muito tempo e ela acha que a razão dela, né, de conexão seria estar num relacionamento afetivo, isso não acontece, então ela começa a se sentir solitária por conta dessa área da vida, às vezes ela vai para um isolamento por conta disso. Isso pode acontecer com uma pessoa que acabou de se mudar, né, mudou para um lugar novo, e aí até que ela se adapte, conheça as pessoas, ela pode se sentir nesse estado de solidão, né? Às vezes, se mudou, mulheres, há um índice muito grande de mulheres que se sentem solitárias, mesmo estando dentro de um casamento, porque muitas vezes ela é casada com alguém que não dá suporte emocional, não é presente emocionalmente na vida dela, não é próximo, não há uma conexão emocional. Isso pode acontecer mesmo depois de muitos anos de casado, né, de casamento, tá? Porque não há uma conexão emocional entre o casal, de repente isso se perdeu em algum momento, tá? E isso traz um sofrimento, né? Outra coisa que também acaba agravando é o advento das redes sociais, onde as pessoas deixam de ter contato fisicamente com os outros e para falar só no WhatsApp, uma mensagem de texto ali fria, não se senta mais para estarem juntos, para terem um momento de conversa, de troca, e isso faz com que as pessoas se sintam solitárias. Por quê?
como solidão no momento em que a gente tem tanta forma de falar com os outros, chamada de vídeo, telefone, mensagens no WhatsApp, Instagram, etc. É importante a gente entender que nós precisamos de conexão humana, nós somos feitos para estarmos juntos, para termos convívio, relacionamento. Quando nós não temos relacionamentos, vínculos profundos com as pessoas, a gente tem a tendência de sentir essa solidão. E é muito importante nós prestarmos atenção, inclusive dentro do contexto religioso, né? Por quê? Muitas vezes eu estou ali numa comunidade de fé, né, numa igreja, e eu não presto atenção nas pessoas que estão ali. E nós temos uma sociedade que mudou, Tiago. Nós temos pessoas que estão casando mais tarde, né? Nós temos, infelizmente, né, o índice de divórcio que cresceu muito, então às vezes a gente não acolhe essas pessoas, né, solteiros, nós não acolhemos essas pessoas que estão divorciadas, nós não acolhemos os idosos, né, que às vezes vão enviuvando, né, os filhos casaram, foram morar longe, e esse idoso está ali na nossa comunidade, e a gente não está prestando atenção que ele está sozinho, sozinha. E de repente está ali num estado de sofrimento, porque não se vincula, porque não é mais produtivo como antes, por causa da idade, e aí se sente sozinho. Então é um chamado de atenção para nós. Primeiro, a gente prestar atenção se nós estamos nesse estado de solidão, porque às vezes a gente está cercado de gente e não se sente conectado. Então isso está trazendo sofrimento, eu preciso sinalizar. Eu preciso fazer um movimento para me conectar com outras pessoas. Precisa partir de mim também. O que eu estou fazendo para me conectar com outras pessoas? Eu já mudei de igreja por isso, né? Porque fui para uma igreja, a igreja tinha um perfil muito fechado e eu, em um ano e pouco, aquilo estava me causando muito sofrimento, porque eu sou uma pessoa relacional e a cultura da igreja era daquela forma, então eu orei e analisei um tempo e mudei de igreja. Por quê? Porque para mim comunidade é viver em comunhão, igreja é comunhão, é relacionamento. E muito tranquilo para mim, eu tenho essa clareza. Ali, você fez os movimentos? Fiz. Necessários para me conectar, para fazer amizade, para conhecer pessoas. Mas as pessoas tinham uma mentalidade, um perfil, e tudo bem. Eu não me conectei com aquele grupo, né? Então, é isso. Perceba, isso está te trazendo sofrimento emocional? Está te trazendo adoecimento? Faça os movimentos necessários. Sinalize, né? Sinalize. Procure um grupo para você se relacionar. Lembro que na minha antiga igreja, nós, com essa mudança, né, do cenário social, que nem falei com você, nós fundamos, né, nós criamos um ministério chamado Rede Up, que era para adultos cristãos, os solteiros da igreja, 30 a 35 mais. Era um grupo que ele não cabia mais na rede de jovens, ele não cabia na rede de casais. Onde ele estava? Um limbo. A gente brincava, né? Tá no limbo. Então, esse grupo nasceu com a intenção, ainda existe, por muitos anos foi um culto, né? Por 8 anos foi um culto, hoje é um celulão, né? Uma célula, um grupão que se reúne para gerar conexões entre essas pessoas que estavam na mesma realidade. Solteiros, divorciados, viúvos, né? E que não cabia nem na rede de jovens, nem no culto de casais, mas para que essas pessoas pudessem se conectar e conectar outros que estavam na mesma realidade. Então é importante a gente prestar atenção no cenário, fazer os movimentos necessários para que a gente se conecte. Esse tempo
é um tempo de solitude, ele é saudável, você se sente bem. O sentimento de solidão traz adoecimento. Nas minhas pesquisas, encontrei que o Japão tem um chamado Ministério da Solidão. O governo instituiu, né, principalmente após o período de pandemia, porque, enfim, nós temos uma questão cultural no Japão e tal, as pessoas têm muitos pensamentos autodestrutivos e tal, por uma questão cultural, muita rigidez, mas principalmente por conta do cenário de pandemia, onde eles pensavam, né, esse ministério é para pensar políticas públicas para tirar as pessoas desse estado de solidão, para aproximar e conectar pessoas, né? Então, assim, como é importante nós prestarmos atenção. E como me chamou a atenção o fato de que grande parte dos brasileiros também se declaram pessoas que se sentem solitárias, né? E aí, claro, a gente poderia pensar diversas questões, carga horária de trabalho, trânsito, que às vezes dificulta, a gente trabalha de segunda a sexta numa carga horária, às vezes, grande, o trajeto é muito longo, então segunda a sexta eu não me conecto com ninguém porque eu estou cansado, sábado eu tenho um monte de coisa para fazer, mas é importante a gente separar um tempo, isso é saudável, né? Um tempo para você estar em conexão com outras pessoas, com as pessoas que você ama, sua família, um tempo com seus amigos, e o quanto é importante nós estarmos sensíveis às pessoas que estão à nossa volta, porque às vezes a pessoa está ali gritando ajuda e a gente não está percebendo, porque a pessoa não está gritando de fato, mas ela está sinalizando. Poxa, fulano, tudo bem? Vamos se ver? Ah, eu não posso, eu não tenho tempo, né? E aí vai num paliativo, é a mensagem de texto, é uma chamada de vídeo. Não, conexão, estar junto. Às vezes a pessoa está precisando de um abraço. Essa pessoa está precisando estar junto. E nessa pesquisa, nesse relatório da OMS, traz que a maioria, né, os 2 grupos que mais declaram esse sentimento de solidão, pasmem, né? Os idosos, mas os idosos a gente entende, né? Acabamos de falar aqui, né? Filhos que vão embora, o cônjuge que falece e tal. Mas nós temos adolescentes com esse sentimento de solidão. Peraí, adolescente é para estar brincando na rua, tá com os coleguinhas e tal. Essa foi a minha adolescência. Mas hoje, com o advento de redes sociais, jogos eletrônicos, esses adolescentes não interagem mais uns com os outros como os adolescentes de épocas anteriores. Então, eles se sentem mais solitários porque o estilo de vida que ele leva é de isolamento. Ele fica isolado por trás de uma tela. Então, ele acha que ele tem conexão com um monte de gente, com 200, 300, 500 mil pessoas, porque ele está conectado no Instagram, são seguidores, mas seguidor não é amigo. Seguidor não é tempo de mesa. Seguidor não é troca, não é contato, não é abraço, não é calor humano, não é olho no olho, né? Não é um ombro. Então, é importante a gente pensar que a gente precisa rever, né? Como nós estamos conduzindo os nossos adolescentes. Nós falamos sobre adolescentes, né? Semana passada. Para que ele possa... Porque relacionamento, principalmente na adolescência, vai também ajudá-lo na formação de diversas questões da personalidade, do caráter dele e vai trazer saúde para ele. Então, como é importante a gente entender que esses adolescentes precisam estar inseridos em grupos, né? Ter relacionamento com pessoas, a começar da família, né? Então, os pais também saírem das telas para terem troca e contato, vínculo, fortalecimento de vínculos com esses adolescentes e prestar atenção aos idosos, né? Então, filhos, netos, né? Prestarem atenção, terem proximidade com esses idosos, terem contato. Eu sei que as pessoas têm a vida pessoal, né? Muitas demandas, mas é importante a gente estar de olho para minimizar, né? Trazer um alívio. E se você
né, tem um idoso próximo, às vezes é um parente, alguém da sua igreja, né, de repente na sua igreja não tem, comunique com a sua liderança, um ministério para a terceira idade, para aproximar essas pessoas, né, a minha antiga igreja tinha o Viver Bem, eu cantava muito nesses encontros, né, o Viver Bem, eu achava o máximo, que eles eram animadíssimos, sempre tinha muitas comidinhas de vó, né, que eles levavam, montavam uma mesa. Era o quê? Era um encontro ali onde eles cantavam, tinha uma reflexão na palavra, mas eles batiam papo, eles comiam junto, eles trocavam. E eles marcam passeios, eles fazem passeios juntos. E é um grupo dos idosos. Aqui na minha igreja atual também tem, agora, né? Chama o culto plenitude, são os 60 a mais, porque a igreja que eu estou tem muitos idosos também. Então, o tempo desse grupo se conectar, conversar, então é muito importante. Sua igreja não tem, sugere que seja uma vez por mês, para que eles possam se conectar, para você estar ali. Então, nós jovens, né, no culto lá do Viver Bem, a gente ia para servir, para estar ali com eles, ouvir suas histórias, né, falar com eles era muito importante. Então, esses dois grupos, né, apareceu no relatório, são os grupos que aparecem mais como solitários, né, e aí nós temos contextos diferentes, mas é importante todos nós refletirmos, estarmos sensíveis às pessoas ao nosso redor e a nós mesmos. Esse meu tempo tem me trazido sofrimento? Pera, eu preciso dar alguns passos para me conectar com as pessoas. Está saudável? Estou tranquilo assim? Tá, eu estou tirando um tempo para mim, mas eu não me desvinculei, não me desconectei das pessoas com quem eu tenho contato. Professora, e quando, muito bom tudo isso que você está falando, e me faz uma pergunta na minha mente, e quando essa dor, ela está anestesiada? Porque eu pesquisando, eu percebi muitas pessoas que acabaram tirando sua vida, pessoas que eram influentes nas redes sociais, pessoas que supostamente tinham um rol de amigos e por conta da solidão acabaram de alguma forma saindo desse planeta Terra. Mas a pergunta que fica, professora, essa pessoa está com dor, ela de alguma forma está sinalizando, como foi comentado aqui, mas ninguém está olhando para ela e ela chega num ponto que realmente se sente rejeitado, rejeitada. Essa pessoa, ela está na solidão, ela está decretada, ninguém gosta de mim, ninguém fala comigo, eu sou excluído, eu sou o patinho feio, e essa solidão já anestesiou ela, essa pessoa, os anos vão se passando até que chega uma hora que ela vai dizer, para que eu estou aqui nessa vida se ninguém se importa comigo? E aí já começa a vir até aqueles pensamentos negativos da pessoa querer atentar contra a própria vida. Então a pergunta é, quando o ser humano ele está com essa dor da solidão anestesiada, como é que ela tem que reagir para que o pior não aconteça na vida dela? Tá. Bom dia, Lucimara. Ah, legal, ela tá falando aqui, né, dos idosos que a gente tem que prestar atenção. Isso mesmo. Tiago, se tá doendo, não tá anestesiado, tá? Anestesia não deixa doer. Eu entendi a forma que você disse, né, a sua colocação, mas se tá doendo, não tá anestesiado, tá? O que a gente precisa prestar atenção, e aí, claro, quando você fala, né, desse extremo, a gente está falando ainda de um quadro de adoecimento que levou a uma depressão. E aí tem muitos outros fatores aí, né? É uma pessoa que está no estado de solidão, que não consegue se conectar com as pessoas porque tem outras questões envolvidas, uma raiz de rejeição, uma amargura, uma mágoa, então ela não se conecta com os outros porque ela tem medo de ser ferida novamente, então ela se fecha e fica solitária. Então tem muitas outras questões envolvidas aí que a gente precisa observar, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa está no estado de solidão porque ela está porque ela escolheu estar
estar sozinha por conta de questões não tratadas, né? É um medo de se ferir de novo, é um medo de ser traído de novo, é uma mágoa, é uma raiz de rejeição, tem alguma questão ali, tá? Por quê? Esse é o ponto. Então, assim, quando a gente chega nesse extremo, a gente precisa entender o que mais estava acontecendo ali, né? Que levou a pessoa a esse extremo. Provavelmente tinha outros transtornos emocionais ali envolvidos, não apenas a solidão pela solidão. Ai, nossa, tô me sentindo muito sozinho. E aí eu dar alguns passos para me conectar. Agora, eu tô sozinho porque eu quero estar sozinho, porque eu tenho medo das pessoas, porque eu não quero que as pessoas me firam, me traiam, me enganem novamente, etc, etc. Então, tem outras questões. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção eu estou saudável, mas é o que eu falei para você, está trazendo sofrimento emocional, eu preciso observar, porque pode sim desencadear uma depressão, uma ansiedade, e aí a gente precisa ter tratamento, às vezes até medicamentoso, até que a pessoa consiga se restabelecer. O que pode desenvolver essa solidão? Diversos fatores, é o que eu falei, a perda de alguém, o estado civil, né, o estar solteiro, os filhos que foram embora, a mudança de uma cidade, muitos fatores. Como a pessoa está lidando com isso? Então, esse é o ponto. Está trazendo sofrimento, eu preciso buscar ajuda. Se me relacionando com outras pessoas, me conectando com amigos, eu estou conseguindo ter o alívio, opa, estou me sentindo melhor, ok. Mesmo assim, isso não está acontecendo, eu continuo me sentindo sozinho, mesmo cercado de gente, isso não está passando, peraí, eu preciso buscar ajuda, preciso entender o que é isso, tá? Porque, de fato, é algo que a gente precisa prestar atenção, tá? Então, o olhar para nós e sermos honestos com a gente mesmo. Como é que eu estou? Tá pesado? Tá muito difícil? E sinalizar e buscar ajuda, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu falo quando eu não tô bem, né? Eu falo com meu marido, eu converso com um amigo, eu falo, eu sinalizo, porque eu gosto de estar bem, né? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e vou buscar meios, estratégias de poder melhorar essa situação, essa condição. Estou numa igreja. Pode falar, pode falar. Deixa eu só aproveitar esse gancho. Quando acontece isso, como você falou agora, a pessoa te sinaliza, não estou bem. Como é que essa pessoa do outro lado que recebeu, como é que ela pode reagir? Como é que ela pode ajudar essa pessoa? Então, ouça primeiro, tenta entender o que está acontecendo. Você não tem ferramentas, direciona essa pessoa para alguém, né? Por quê? É o que eu falei. Muitas vezes a pessoa se isola. A pessoa se isola. Por quê? Porque ela está com medo, tem uma ferida ali, uma questão emocional, um trauma que ela não venceu. Então ela se isola, ela não quer contato com as pessoas, ela tem medo de se relacionar, de fazer amizades novas, e aí ela se isola. Nós temos um problema aí, um trauma que precisa ser tratado. A pessoa se mudou para um outro país, né? Já tenho amigos que moram fora. Até a pessoa se adaptar, olha, tô aqui, vamos conversar, fazer chamada de vídeo, conversava, procura uma igreja, não tem nenhuma academia aí, procure lugares que você possa se conectar com alguém, para você ir se inserindo nessa cultura, né? Porque, de fato, eu já tive oportunidade de estar fora por um tempo e quando você chega que é uma cultura totalmente diferente, é um negócio muito louco dentro da gente. Tanto que eu tenho uma amiga que ela
ela é bem cidadã do mundo, desprendida. Eu falo com ela, eu falo, meu, eu sou muito brasileira, não tenho vontade de morar fora, porque eu acho as pessoas frias. Aqui no Brasil, a gente é muito mais acolhedor, né? Ela, não, eu sou. Tanto que, olha, minha família é toda do Rio de Janeiro. Eu estranho as pessoas de São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Eu acho as pessoas de São Paulo mais fechadas, né? No Rio, o povo é mais aberto, é mais conversa, né? É igual o povo de Minas também, né? Ah, é tudo sem, vai, entra aqui, vem tomar um café. Em São Paulo, talvez pelo ritmo de vida, trabalho, tem que produzir, tem que fazer a distância, é trânsito, as pessoas são mais, é mais difícil, você tem que fazer um esforço maior para se conectar. Então eu estranho, né? E já tem a questão da minha personalidade. Eu sou uma pessoa que gosta de estar em contato com os outros, eu gosto de relacionamentos. Eu não sou aquela pessoa que tenho é, 50 milhões de amigos íntimos, não sou. Eu tenho aqueles mais próximos, né? Seleciono muito, é uma característica minha. Mas eu estou sempre perto das pessoas. Eu gosto de interagir, eu gosto de, vamos tomar um café, vamos ali comer um bolo. Né? Eu gosto disso. Tempo de mesa, conexão, estarmos juntos, para mim é importante. Tem pessoas que, pela personalidade, ele fica bem sem isso. Tem esse rolê também. Às vezes você acha que a pessoa está solitária, mas ela está super bem porque é dela, né? Ela é muito na dela, ela é de boa. A minha irmã é assim. A minha irmã tem amigos desde a adolescência, que são os mesmos amigos ali, e são eles só. Você não vê ela de grupão. Eu não, eu sou. E inclusive a gente brinca com isso, né? De que ela fala assim: chegou a vereadora, né? Porque eu sou a que vai fazer amizade com o povo, vai conversar e vai conectar os outros, né? Eu tenho um amigo que ele é diplomata e ele fala, né, Arlen, você tinha que ir para a diplomacia, porque você tem um negócio de conectar grupos, de construir a paz entre grupos, porque nós fazemos parte do grupo do grupo de jovens em minha igreja, a Batista do Povo, na minha antiga igreja, muito grande, e tinham grupos diferentes. E aí ele muito observador, ele viu que um dia, no final do culto, a gente sempre jovem, né, termina o culto, vamos lanchar em algum lugar, vamos fazer alguma coisa. E aí eu consegui levar uns 5 grupos para o mesmo lugar. Para ninguém, porque eu tinha 2 amigos aqui dessa célula, desse grupo, 2 dali, 3 dali. Eu não queria ir para tal lugar, nem para outro. E aí eu fui trocando ideia, conversando, conciliando. Nós fomos todos para o mesmo lugar. E ele falou assim, você percebeu o que você fez? Eu falei, o quê? Né? Ele falou assim, Arlen, olha, você conseguiu levar todo mundo para o mesmo lugar para que todos estivessem juntos e você estivesse junto com todas essas pessoas que você queria estar. Ele falou, isso é um talento. Eu nunca tinha prestado atenção. Ele falou, vai para a diplomacia, você vai acabar com guerra em muito país, né? Ele brincando comigo. E então, assim, Thiago, eu sou essa pessoa, eu procuro prestar atenção, acho que mas não me cobro também se às vezes eu não percebi algo, porque a gente pode acontecer, às vezes a gente está meio fechado, né, numa situação que a gente está passando e não vê o outro. Mas eu sou, né? Eu acho importante a gente sinalizar se não está bem, prestar atenção àqueles que estão ao nosso redor, fazer movimentos e perceber se mesmo com os passos que você está dando, você não está conseguindo sair desse estado de sofrimento, aí nós temos um agravamento e a gente precisa, de repente, de uma ajuda terapêutica e etc. aí para poder corrigir. Que aula, hein, professora? Muito bom. Eu acredito que essa nossa conversa foi muito esclarecedora, né, para entender a solitude, a solidão e a gente ter uma vida mais saudável. Afinal, esse é o nosso encontro de todas as quartas-feiras, de deixar essa alma mais descomplicada. E aí, professora, já que você tem sido a grande conciliadora, a mulher que se intermedia entre os campos, entre nós, se tem algum ouvinte que está com essa dificuldade, está ali com o coraçãozinho apertado, não consegue se comunicar com ninguém e viu em você a esperança. Como é que ela se conecta com você, professora? Como ela se comunica para vocês começarem a ter aquele papo de comadre? Muito bem,
pode mandar uma DM aqui no Instagram, @arlengomes, pode mandar um e-mail, arlen.gomes84@gmail.com. Acho que é uma forma da gente conversar, se conectar. Tô vendo aqui, né, as pessoas comentando, a Lucimara, né, a Silvieira, acho que deve ser o sobrenome, né? Falando de tecnologia, falando de idosos, acho que é importante a gente fazer movimentos, né, estarmos sensíveis às pessoas e darmos passos também para a gente sair desse lugar de, eu não tenho tempo, eu não posso. Eu sei disso. Por exemplo, hoje eu moro mais distante das pessoas, né, dos meus amigos. Hoje eu moro num outro extremo de onde eu morava. Isso exige um pouco mais de esforço meu para estar com essas pessoas. E é importante que eu faça esse movimento. Então, a gente faz, ao mesmo tempo, procurando me conectar com as pessoas desse novo lugar onde eu moro aí há quase 3 anos, que também é uma construção. Então, a gente precisa prestar atenção aos movimentos que nós precisamos fazer, estarmos atentos e sairmos da zona de conforto só das telas, porque de fato deixa a gente confortável, tá? Então pode mandar uma DM no Instagram, pode mandar um e-mail. Poxa, querida, como é que era esse ministério que você falou aí da sua igreja? Como é que funciona isso? Manda, a gente pode conversar, vai ser um prazer poder servir. Acho importante nós pensarmos em novas estratégias para que as pessoas possam se conectar umas com as outras de verdade, criar vínculos para além das telas e das redes sociais. E acredito que uma pequena ação, um pequeno gesto que faz saindo dessa zona de conforto, isso muda muito, né? Vai significar muito para essa pessoa que, se estava já a caminho da solidão, acaba encontrando um retorno, voltando e seguindo a vida plena. Exato. E entender que leva tempo, né? Você criar um vínculo profundo com alguém é uma construção. É o que eu falei, de repente você mudou de cidade, mudou de bairro, de país, ou está numa comunidade, uma igreja nova, etc. Leva tempo para você se conectar profundamente com essas pessoas. Então, vai exigir um esforço seu. E você que está num lugar que percebe que chegaram pessoas novas, acolha essas pessoas, conecte essas pessoas, porque você está lá mais tempo, você conhece melhor, né? Eu entendo, hoje em dia a gente está muito temeroso, né, com as questões das notícias, né? O mundo está tão confuso, as pessoas, né, têm medo, né? Poxa, como... Não estou falando para você levar a pessoa para dentro da sua casa, não é isso, né? Mas é simplesmente começar a inserir essa pessoa nos grupos, né? Ali na comunidade, estar atento. Um homem, conduza para um grupo de homens, né? É uma jovem para o grupo que tem jovens, né? Enfim, dentro ali também da faixa etária, do cenário, esteja atento, né? Seja um instrumento, né? De conexão também, para que as pessoas possam se sentir inseridas. E se é você que está nessa situação, dê passos também para que você possa se conectar com outras pessoas. Muito bom. Professora Arlen Gomes, é sempre uma alegria a gente ter esse encontro, ter essa aula. Cada quarta-feira a gente sai com aprendizado aqui. Muito obrigado, professora. Se o bom Deus assim nos permitir, nos encontraremos quarta-feira que vem, hein? Obrigada, Tiago, mais uma vez. Obrigada a todos. Deus quiser, quarta-feira que vem estaremos juntos. Bom feriado para quem tem feriado hoje. Tchau, tchau.